Estamos de volta nesse segundo bloco do programa Super Mais. Agora a gente vai dar uma mãozinha aí para vocês, né? Até vai me ajudar um pouquinho. Essa volta das férias está sendo assim tão sacrificante, né? E para conversar com a gente, eu convidei a minha amiga, a doutora Eveline Miranda. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Você sabe que você me ligou, me chamou, eu venho. Isso é muito bom, né? Não é? Não é? Delícia. Gente, também você não é assim comigo também? Então, também. Pronto. Então tá tudo kit. Estamos kits. Então, e aí a proposta era da gente tentar desvendar um pouquinho o que acontece com a gente durante o período de férias, né? Muita gente vai viajar, fica um mês fora, ou 20 dias que seja, e acaba mudando essa rotina não só das crianças, mas dos adultos também, né? Vai dormir muito tarde, acorda muito tarde, almoça tarde, não tem horário para nada. A gente dá uma relaxada que é necessária, na verdade. E aí como é que fica esse pós-férias? Que a gente perde hora, acaba se estressando porque perdeu a hora. Pois é, né? Talvez para a gente começar a discutir isso, né, Nina, a gente tem que pensar, a gente tem que começar a pensar o que significam as férias, né? Qual é o sentido disso nas nossas vidas? Né? A gente, ao longo das nossas vidas, inclusive quando a gente é criança, né, a gente tem os nossos deveres e os nossos prazeres. Verdade. E normalmente a gente é invadido muito mais pelos deveres, pelas obrigações, do que por esse momento de relaxamento, de lazer. A gente tem sempre que cumprir horário, né? Mesmo quando a gente é criança, porque tem que ir para a escola, vai para a natação, tem o inglês. Então você tem uma série de atividades que você tem que cumprir. Você tem que cumprir horário, você tem que cumprir obrigação, você tem que estudar, você tem que fazer o trabalho, você ou na escola, ou na faculdade, ou no trabalho, né? Você tem que cumprir uma série de tarefas, né, que são delegadas a você. E o momento de férias é o quê? É o momento em que a gente não quer saber de nada disso, né? É o momento em que a gente vai se dedicar ao prazer, é um momento mais dionisíaco, né? É um momento em que é pra gente não se preocupar com essas coisas, ou pelo menos deveria ser. E aí me parece que quando a gente fica um tempo, né, curtindo, você não tem hora, você come o que você quer, você não tem que fazer prova, você não tem que fazer trabalho, você não tem que ficar elaborando as suas obrigações, né? Que é necessário esse período, né? É necessário, só que a gente se confronta com um detalhe, né? Nós somos regidos pelo princípio do prazer e da realidade, né? Mas a gente gostaria, né? A gente tem uma inclinação, se a gente pudesse, né? Quando a gente vai ler lá os filósofos, né? Os historiadores, a gente vê que a questão do trabalho sempre foi uma questão para o homem. O homem sempre se sentiu um tanto quanto aprisionado por conta do trabalho. Então, quando você pode se distanciar disso, é como se de uma certa forma você estivesse adquirindo uma liberdade. Você não tem mais obrigações, você não deve nada a ninguém, né? Então é aquele momento em que você relaxa, é o momento que você está livre. Faz o que bem entender, não, é claro, a hora que você quiser. É claro que não é bem assim, mas a gente cria essa fantasia, né? Esse ideal de um momento em que você pode estar completamente à vontade, que você não tem obrigação nenhuma. Claro que tem, né? Nem nas férias a gente faz tudo o que a gente quer, não tem jeito. O ser humano, ele é barrado mesmo, a gente tem nossos limites, mas a gente faz de conta. A gente faz de conta que ali a gente não tem que dar satisfação a ninguém, que a gente não tem que cumprir obrigação nenhuma. E quando a gente retorna, aí quando a gente tem que retomar a nossa vida, a gente tem um choque de realidade. E é aí que é a dificuldade que eu acho, né, que eu tô sentindo particularmente, com essa volta e esse choque à realidade, que você tem os horários a cumprir e o teu organismo ainda não assimilou aquele horário antigo, digamos assim, né, que você tem que retomar. E para as crianças também é complicado isso, né? De que maneira que a gente pode fazer isso de uma forma sem chocar
o nosso eu, né? Olha, uma receita pronta a gente não tem, né? Assim, uma receita absoluta que vá funcionar com todo mundo a gente não tem. Tem uma coisa que é assim, que também a gente não pode perder de vista. A gente, conforme a gente vai amadurecendo, quando eu digo amadurecer, eu não estou falando de cronologia, eu não estou falando de idade. Que existem adolescentes de 40 anos e adultos de 18. Então, assim, não estou falando exatamente disso. Mas conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai sabendo lidar um pouco melhor com isso. Uma coisa interessante, por exemplo, é assim... às vezes, assim, uma pessoa um pouco mais madura volta das férias super feliz porque fez um monte de coisa e tem um monte de coisa para contar e tal. Quando a gente é mais adolescente, quando a gente é mais criança, a gente volta mal-humorado. Muitas vezes, a gente não pode generalizar. A gente não está feliz com o que aconteceu, a gente está triste porque acabou. Exatamente. Né? E a gente, conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai lidando um pouco melhor com isso, né? A gente fica triste também, a gente, ai, que pena que acabou. Mas isso não chega a ser tão invasivo como é numa pessoa que não tem esse compromisso tão arraigado com a realidade. Né? A realidade existe, mas a pessoa está sempre na iminência de poder fazer esse corte, de poder fazer essa ruptura com essa realidade. Quer dizer, na verdade, né? A criança sente muito mais, né? Até que o próprio adolescente, o adulto, enfim, porque o adulto sabe que mais um pouquinho, daqui a alguns meses, ele vai ter férias novamente, né? A criança, de repente, ela não tem essa percepção, né? Exatamente, até porque a noção de tempo para a criança ela é completamente diferente. É completamente diferente, né? Eu acho que ao longo das nossas vidas, essa noção de tempo, ela vai se diferenciando. Então, por mais que essa criança, que esse adolescente tenham curtido esse momento e que eles vão, com o tempo eles vão estar contando para os amigos, agora vão estar postando as fotos no Facebook, aquela coisa toda, mas tem esse choque de realidade. Agora, é interessante também que assim, a gente tem alguns casos muito particulares, né, de pessoas que sentem falta, tanto adolescentes quanto adultos, né, que, porra, eu já não aguentava mais minhas férias. A gente não ouve isso às vezes? Eu ouvi. Tô né? louca pra voltar pra escola. Ai, tô doida pra voltar, pra encontrar meus amigos. Ai, eu gosto tanto do meu trabalho. Ai, eu tô me sentindo meio inútil. Você escuta umas coisas como essa. Então, é até interessante a gente pontuar Verdade. isso, porque marca, mais uma vez, que a gente não pode generalizar o ser humano, né? A gente não pode botar as pessoas em prateleira, né? Como se elas tivessem sempre o mesmo comportamento. No entanto, né, quando assim quando esse quadro se apresenta, parece que rola uma frustração, porque aquele momento de euforia, de entusiasmo, né, de não tô nem aí, né? Quando esse momento acaba, né, ele realmente gera para alguns gera uma angústia tremenda, né, para outros traz um mau humor, né, para outras pessoas uma certa nostalgia, fica assim meio deprê. Então assim, não tem uma fórmula ou uma receita pronta sobre isso, até porque os comportamentos são diferentes, né? No entanto, eu acho interessante assim, essa tua colocação quando você se pergunta, né, tipo, meu Deus, o que eu faço com as minhas filhas, né? O que eu faço com os meus filhos num momento como esse? Né? É aquela história, né? É aquela velha máxima, né? Endurecer sem perder a ternura, né? Porque é complicado porque você tem que colocar, voltar à rotina deles de escola, de curso e tal, mas como é que você vai fazer isso? Você vai fazer imediatamente da mesma forma que eles pararam, ou seja, tem a mesma carga de deveres, tem os mesmos cursos, atividade física, ou você vai fazendo isso devagar, aos poucos, né? Olha, o ideal seria que a gente pudesse ir devagar aos poucos, mas a realidade não é assim. Final do ano já está quase aí. Né? A realidade não é assim, acabou as férias, você chegou domingo de viagem, segunda-feira tem aula. Aí você entrou na sala de aula, o professor ele vai passar os deveres, vai marcar a prova, na faculdade a mesma coisa, e no nosso trabalho também.
O teu chefe, ele não está interessado que você tá meio slow motion porque você estava de férias. Então não tem jeito. Eu acho que a gente, na condição de pais, a gente precisa ter paciência, sim, mas não esconder essa realidade. Né? Não adianta você fingir que a realidade não existe. Não adianta, não, vamos fazer o seguinte, você vai na semana que vem no curso de inglês, você vai semana que vem... Não adianta, não vai adiantar. Porque você vai perder um... Você só vai adiar esse confronto que esse sujeito vai ter que fazer com a realidade. Você não vai mudar as coisas, você só vai adiar. Então, e não adianta adiar, porque o impacto será o mesmo. Né? Então agora, eu acho que sempre a questão do diálogo, a questão de prestar atenção também, se é uma coisa que vai a um determinado extremo, aí a gente tem que ficar um pouco preocupado, o que está acontecendo, por que meu filho não está querendo abraçar as responsabilidades. Estressou, né? Demais. Né? Eu acho que a gente tem que prestar atenção no comportamento agora. Você sentiu teu filho meio preguiçoso num primeiro momento, meio chateado, isso é normal. Né? E uma coisa que eu sempre costumo pensar é assim, a gente às vezes fala da criança, do adolescente, assim, com uma certa incompreensão. Mas se a gente fizer um mergulho nas nossas memórias, eu acho sempre interessante a gente fazer um mergulho na nossa própria história. Você vai encontrar a mesma coisa. Você vai encontrar coisas muito parecidas. Aí, uma excelente dica, então, para dar um suporte pra gente também, né? Que na maioria das vezes a gente fica um pouquinho apreensivo, né? E às vezes até chateado, porque as crianças ficam mais estressadas, ou mais emburradas, ou enfim, né? Mais esquisitas, né? A gente fazer esse mergulho aí para dentro do nosso passado também. E com certeza ele vai nos ajudar a lidar com essa situação de pós-férias, né? Inclusive o presente ajuda também, porque a gente pode não levar a coisa a esse extremo, mas a gente também, muitas das vezes, quando a gente volta de férias e a gente tem que encarar a vida de novo, a gente fica meio amuado. Fica um pouquinho, não? Dá uma preguiça, dá ai meu Deus, as férias acabaram. Pois é. Aí a gente já fica contando os dias para chegar de novo, qual vai ser a próxima viagem, qual é a próxima aventura. Então a gente faz esse mergulho no nosso passado, na nossa história, e olha até pra gente mesmo no presente, né? Só que a gente tem mais autocontrole. Às vezes. Às vezes. Às vezes. Isso não é sempre assim, mas a gente tenta, né? Ai, adorei, gente. Olha, muito bom. Espero que tenha ajudado aí vocês em casa, né? Já me ajudou um pouquinho também. Voltar aí das férias com um pouquinho mais de disposição, com calma, e a gente chega lá, né? Chega. Eveline, queria muito te agradecer. Obrigada. Eu mais uma vez te agradeço pelo convite. Que bom. Bom estar com você aqui. Muito bom. Gente, olha, espero que vocês tenham gostado, então, dessa dica aí da doutora Eveline Miranda. Eu vou fazer um pequeno e breve intervalo comercial e na volta a gente vai encher a barriguinha com uma comidinha especial do chefe Felipe, especialmente para você. Não sai daí!